Olá, nesse vídeo será apresentado o relatório final das atividades como bolsista PIBIC. Eu me chamo Flávia, faço parte da instituição Universidade Estadual da Paraíba, do curso de licenciatura em matemática, e estive com o professor orientador Gustavo. Bom, o período dessa bolsa ela ficou vigente do 1/10/2022 ao 30/9/2023. E nessa primeira parte vai estar apresentando o período vigente da bolsa, como também as atividades e o período em que eu estava cursando enquanto bolsista e as cadeiras em que foi colocada durante o período de bolsista. Bem, as realizações das atividades elas foram divididas em 3 tópicos, atividade 1, 2 e 3, sendo a atividade 1 e a 2 eu se encontrava no 8º período, a atividade 2 eu estava em imersão ao 9º, e a terceira atividade eu se encontro no 9º período, que é agora no final da vigência da bolsa, que foi de agosto de 2023 a setembro de 2023. Aqui abaixo ficam as disciplinas em que foram colocadas no período em que estava como bolsista PIBIC. Foram colocados estágio, TCC, Física Geral, Introdução à Matemática Financeira e Estruturas Algébricas. Estão as cargas horárias, os números de fotos e a média. Bom, aqui estão as atividades de forma mais detalhada, o que foram feitos nos 3 tópicos separados. Na atividade 1 foram feitos levantamentos bibliográficos dos tópicos a serem abordados do tema que foi estudado, realização de seminários sobre os temas do plano. Na atividade 2 foi feita a continuidade de seminários sobre o projeto e a participação em eventos, em que nessa segunda atividade houve a apresentação no período de junho. E na atividade 3 teve a continuidade de seminários, levantamento geral da condução do projeto e a confecção desse relatório. As atividades foram divididas de 2 formas, tendo 8 horas totais semanais para o estudo do projeto, sendo 7 horas de estudos individuais e 1 hora com o professor orientador. Bom, aqui abaixo se encontra a produção acadêmica, em que de início foi colocado a questão da submissão do pôster, efetuado no evento da 7º Encontro de Matemática Pura e Aplicada, isso no dia 29/6/2023, no período das atividades 2. E nisso, ao longo em que a bolsa se encontrava vigente, foi feita essa apresentação com o tema de série de Fourier e condição de calor numa barra. Foi abordada a introdução das séries de Fourier, a construção histórica, sua importância e descoberta e a reformulação de fórmulas para a resolução de problemas em relação a isso da condução de calor na barra. Bom, sobre a infraestrutura, foi colocado que foi adequável para o desenvolvimento das atividades, pois uma parte das atividades foram desenvolvidas diretamente na UEPB. E em relação aos interesses em permanecer na bolsa, eu realmente coloquei que sim. É uma grande oportunidade, principalmente para quem deseja estudar e aprofundar mais em determinados conteúdos e que busca fazer algum mestrado e doutorado e se tornar um profissional mais adequado quanto a isso. Vejo que ser bolsista é uma grande possibilidade para isso. Como também vejo que ainda tem muitas coisas em que eu não tive a oportunidade de estudar e que essa parte de bolsista é que proporciona isso. E que a gente, de certa forma, busca para fazer um melhor de si em questão profissional. Bom, nas informações adicionais foi colocado todo o desenvolvimento dos estudos feitos do projeto, isso tratando introdução, objetivos, tópicos específicos da parte da referência bibliográfica. Isso vai envolver
cálculos, exemplos, gráficos, questão histórica, como foi colocado aqui na introdução. Aqui fala do início dos problemas que realmente fizeram com que chegasse aos problemas de condução de calor numa barra. Que realmente a busca mesmo por respostas foi em problemas de vibração de cordas. E isso foi bem antes de Fourier estudar sobre na questão de uma barra. E depois de muito tempo, foi feito um estudo por meio dele. E nisso foi tratando aqui questão biográfica de Fourier, que ele nasceu em 1768. Ele foi principal pessoa que estudou na equação de calor. Ele foi professor da Escola Politécnica, apresentou um artigo de ciências da França, tratando principalmente de propagação de calor em barras, chapas, sólidos e metálicos. Nisso, aqui se encontra o que realmente Fourier acreditava, que ele diz que toda função definida no intervalo finito por um gráfico descrito arbitrariamente, ela pode ser decomposta numa soma de funções. E isso funções trigonométricas. Ele diz que qualquer função que for efetuada para estudo, a gente consegue colocar ela como, definindo isso num intervalo, como um somatório infinito de senos e cossenos. Além disso, ele fez grandes publicações importantes de obras, além da inicial. Ele conseguiu que o seu artigo em 1811 fosse publicado de forma original. E uma das frases que ele falou muito, que era o seguinte, que o estudo profundo na natureza é a fonte mais rica de descobertas matemáticas. Isso é uma frase dele. Bom, feito isso, aqui se encontra um dos motivos de estudar séries de Fourier, e são utilizadas de início equações diferenciais integrais e equações diferenciais. Diante de todo estudo, isso envolve Newton, como também outros matemáticos que estudaram essa parte de cálculo diferencial e conseguiu chegar numa concepção melhor do problema que ele queria resolver, que é a de condução de calor numa barra. Nisso, aqui embaixo, nesse primeiro tópico, se encontra a forma detalhada para tratar desse problema de condução de calor numa barra. Ele vai considerar uma barra de comprimento L, que ela possui uma área A, e ela é feita de um material condutor uniforme de calor. Ela vai estar com as suas extremidades livres para ocorrer as transferências de calor, mas uma parte dela, que é as laterais, elas não vão conseguir fazer nenhum tipo de transferência. Elas vão estar isoladas. Nisso ele vai, por meio da lei do resfriamento de Fourier, em homenagem a ele vai considerar duas placas com os pontos P1 e P2, mantida ainda a área A, e as temperaturas T1 e T2 para resolver esse problema. E nisso ele vai utilizar a equação abaixo, se tratando da quantidade de calor. Aí foi utilizada essa seguinte equaçãozinha. Nisso, ele considerou também pontos localizados em X e X mais D, para querer resolver essa questão também da condução do calor. Ele quer aplicar essa lei de resfriamento e verificar nos pontos da placa. Bom, quando ele faz isso, ele considera o seguinte, para superar as dificuldades, ele vai introduzir a grandeza de fluxo, considerando T1 dessa situação e T2 nessa situação. E ele vai passar o limite nessa relação, que como ele considerou num ponto X, isso em relação a T1, e a posição X mais D também, isso em relação a T2, ele vai considerar um limite cuja distância ela vai tender a zero. Na placa, ela ficaria dessa seguinte forma. A gente tem essa primeira placa com esse ponto e essa segunda placa dessa situação. Passando o limite,
Isso em relação a essa informação e a equação que foi dada, a gente chega nesse resultado. Aí, com o desenvolver, verificando as constantes, vendo que ela pode ser colocada para fora do limite, como também o valor da área, ele chega aqui, esse valor vai ser igual a esse daqui. Por quê? Ele vai dizer que a quantidade de calor no ponto X em relação a T, ele vai ser de menos K vezes a área de U de X de T. Aí, por que está negativo? Aí vem a grande questão do que foi ele acreditava, que as transferências de calor, elas ocorrem da placa mais quente para a mais fria. E como a gente for considerar, vamos dizer o seguinte, que a temperatura de U ela esteja em crescimento com X, isso em relação ao gráfico, ela vai resultar em U de X positivo, porém Q seria negativo. Mas como o calor está fluindo da esquerda para a direita, a transferência de calor ela está ocorrendo da placa mais quente para a mais fria. Por isso que foi negativo. Se você for considerar da placa mais quente para a mais fria, isso tanto faz se essa for mais quente ou essa for mais fria. Tem que levar em consideração a isso. Se ela está indo para a mais fria, vendo que ela está partindo para a esquerda, então realmente vai ter que haver esse sinal negativo. Além disso, ele foi mais além. Ele observou desses pontos X e X mais D com a distância maior que zero. E pronto, a gente já conseguiu considerar que a transferência de calor vai ser negativa por conta da transferência que está sendo, da placa mais quente para a mais fria. Agora, se ele considerar em outro ponto, ele fixando outro ponto agora na placa, isso x0 e x mais delta, ele vai verificar que o período de tempo também vai ser fixado. Em vez de ser T1, T2, a gente vai considerar esse período de tempo. Ele vai utilizar o valor de fluxo de calor que foi encontrado e vai obter a seguinte expressão. Bem, quando a gente fizer isso, ele vai substituir a primeira fórmula que a gente colocou lá para utilização. Isso bem antes, quando ele tratou da lei dos resfriamentos. A gente tratou tanto para x0 como para x0 mais delta. Isso agora são os pontos fixos. E fazendo todo esse desenvolver, ele conseguiu chegar nessa expressão em relação aos pontos que foram fixados. Aí, isso é válido para T0 maior que zero, como também o x0 tem que estar entre L e 0. E o delta também tem que ser positivo. Nisso, fazendo a junção de constantes e deixando as variáveis separadas, a gente chega nessa situação. E essa forma que está aqui no final é que vai ser parecida com a equação da onda. Perdão, equação do calor. Nesse caso, fazendo utilização dos pontos fixados, fazendo as integrais, a gente chega aqui nessa situação. E que K vai ser esses dois valores aqui que foram omitidos para até questão de ficar mais reduzida a questão da expressão. E essa expressão ela realmente vai ser chamada de equação do calor. E vai ocorrer a variação de temperatura de U de X até T. Aí, só que nessa questão da equação do calor, U de X de T, ela pode ter várias soluções. E ela pode ser considerada uma constante. Aí, para isso, a gente vai precisar considerar 3 valores para ela, para realmente conseguir resolver esse problema da condução do calor. Nisso,
qual seria as possibilidades? Isso em relação ao que a gente achou da equação do calor, é se fixarmos o ponto x em relação ao tempo nulo, como também a gente pode fixar o tempo em relação a zero. Isso aqui vai ser o nosso valor inicial. De acordo com isso aqui, a gente vai conseguir resolver o problema da condução do calor. E se a gente conseguir chegar na expressão, a gente já consegue validar o problema como resolvido. Para isso, de início a gente vai utilizar um método de Fourier para identificar a solução do problema. Vai tentar achar o valor inicial e para isso ele vai fazer as separações de variáveis. Por quê? Porque pelo método de Fourier a definição seria essa: você separar as variáveis a fim de procurar o valor de u de x de t. Aí o que é que vai fazer? O de x de t, eu vou pegar como considerada essa situação, e diante disso eu vou substituir lá na equação do calor que a gente encontrou. Fazendo isso, a gente chega nessa expressãozinha. E como esses valores, eles vão ter alguns que são semelhantes a eles, a gente pode fazer com que eles se unam, ficam juntos. Assim como essa situação aqui também, eles podem ficar juntos. Quando fez isso, a gente chegou nessa situação. E como esse valor ele é igual a esse, a gente pode considerar que isso aqui é igual a constante, sendo que eles não podem ser nulos. Aí, diante disso, a gente pode considerar essa expressão, a gente pode igualar a zero. Isso para o primeiro valor, df de x da derivada segunda, menos o signo de f de x, o k, é uma constante, e a gente pode considerar isso em 3 pontos. A gente vai utilizar a equação característica para resolver isso aqui, e vai considerar o delta sendo maior que zero, menor que zero e quando ele for igual a zero. Fazendo o sigma, esse valorzinho aqui é o sigma, a gente vai ter que considerar ele de 3 formas: o sigma maior que zero, sigma menor e igual a zero. Para ele ser maior que zero, a gente utilizando essa equação característica, saindo dessa situação e considerando esses valores como R e R também, a gente chega na seguinte fórmula. Utilizando isso aqui, as fórmulas de equações diferenciais ordinárias. A gente vai precisar achar valores para C1 e C2 e ver que em relação a zero, em questão de C1 e C2, esses valores eles vão passar a ser iguais a zeros. E como a gente não quer chegar num valor trivial, a gente não considera essa questão. A gente testou para ver se realmente o sigma poderia ser maior que zero, mas só que C1 e C2 eles resultaram em zero, o que não seria o caso. Para o sigma menor que zero, a gente consegue chegar nessa seguinte expressão, e pela equação característica, a gente consegue verificar e achar que o valor final em si, ele chegaria nisso. Claro, com n sendo 1, 2 ou 3, positivos ou negativos. E nessa questão também, a gente vai tentar tratar dos valores de C1 e C2, conseguir encontrar valores para eles, e se realmente eles resultarem em zero também, eles vão ser considerados triviais, pois não é o caso da questão. Ele não precisa considerar, ele não deseja encontrar as constantes em relação a zero. Feito isso, a gente conseguiu encontrar esse valor da seguinte forma, fez a integração, integrou ambos os valores. A gente saiu dessa situação aqui, isso de acordo com os valores iniciais com f de 0 e f de L.
integrando também os membros, a gente chegou nessa expressão. E viu que isso aqui satisfaz realmente ao problema de valor inicial. As constantes elas não resultaram em zero. Só na questão de o sigma ser maior que zero. Se o sigma for menor que zero dá certo, mas se o sigma for igual a zero também, ele não nos trata da solução. E isso, diante desse valor, quando ele conta para sigma menor que zero, ele consegue achar que qualquer valor ele pode ser escrito na forma seno, como também ele pode ser soma de senos infinitos. E diante dessa situação do problema da posição do calor, a gente consegue partir para parte de funções periódicas, em que ele considera uma função periódica de período t se f de x mais t for igual a f de x. Isso para todo x. Aí, aqui embaixo, se encontram os exemplos em relação à função seno de x, isso no período 2π. Para saber dessa questão, a gente substitui, né? Já que ele diz que o período é 2π, a gente vai considerar em relação a esse valor. E isso aqui é notório verificar que a cada verificação isso em 0, em π sobre 2, em 2π, você vê que realmente o gráfico ele começa a se repetir a partir do 2π, que seria o período da função. E ele vai ser considerado também o período fundamental dela. E no exemplo 2, ele trata da função seno de n de π de x sobre L, isso num período t. Ele quer saber quem é esse período em relação a essa função. Isso substitui na definição. Eu não sei quem é esse, mas eu sei quem é o x, que é o n de π de x. Faço o desenvolver dela, faço a distributiva, utilizo vejo que tem semelhantes, utilizo a separação e após isso, utilizando até a fórmula de soma de arcos da função seno, a gente consegue chegar até nessa situação. Feito isso, todos os cálculos, cancelamentos também que vão ser feitos de elementos idênticos aqui, até a multiplicação por n, a gente consegue chegar nessa situação aqui, que o cosseno de npt ele vai ser igual a 1. Aí eu não consegui achar ainda o período dessa função. Eu vou utilizar a identidade trigonométrica, que ela é escrita dessa forma, o seno ao quadrado e o cosseno também ao quadrado. A soma deles tem que dar 1. Nisso, isolando o cosseno, a gente consegue chegar nesse resultado. E em relação ao resultado do cosseno, a gente substitui e acha o valor do seno. E fazendo todos os desenvolvimentos, a gente consegue achar que o t ele é positivo e que ele é escrito dessa forma. Ele pode ser escrito dessa forma e ele é o período fundamental da função seno de npx sobre L. Bom, em relação aos coeficientes de Fourier, a gente considera essa função dada dessa forma, em que a n e bns vão estar ligados à função f e que são constantes. Aí ele quer saber quais expressões a gente pode indicar para a n e bn, isso em relação à função. Aí a gente já sabe que ela é periódica, de período 2L, e também que ela é convergente. Aí, para resolver isso, de início vai ser feito em cada membro a gente vai integrar. Esse início aqui a gente vai fazer a integração, na segunda em todos os elementos. Depois disso a gente vai conseguir identificar as constantes
Se é constante, ela não precisa ficar dentro da integral, ela pode ser colocada para fora. E os que a gente considera como expressão que não são constantes, a gente continua com ela dentro. De início aqui, a gente conseguiu achar aqui o A de zero. Ele pode ser colocado assim. Isso fazendo o teorema fundamental do cálculo aqui. Que a integral de d de x vai ser o próprio x. E substituindo os valores, né, que são colocados, isso de L até menos L, a gente chega nisso aqui. Vou utilizar o teorema fundamental do cálculo. Disso, juntando os dois, a gente chega nesse resultado. E como o 2 pode ser colocado aqui juntos, a gente pode dividir, a gente chega nesse valor para zero. Nisso, para resolver os demais coeficientes, a gente precisa usar as relações de ortogonalidade. Vão ser utilizadas a função igual em relação a cosseno, em relação a seno, cosseno e em relação a seno e seno. Nisso a gente utilizou a primeira, isso para mn diferentes e quando eles forem iguais. Para quando eles são iguais, ele tem que ser igual a ele e diferentes eles têm que ser igual a zero. Nisso, de primeira, a gente considerou isso aqui para que o valor seja igual a zero e realmente resultou. Fazendo n e m diferentes. Vai ser utilizado fórmulas de cosseno para resolver essa questão, como também para as próximas. Vão ser utilizadas também. Isso aqui são fórmulas trigonométricas que são utilizadas. E diante disso vai ser utilizado tanto para a primeira como para os senos. Isso da mesma forma para nm iguais e para nm diferentes. De início foi feita aqui para nm iguais. E nesse caso eles precisam ser... tem que resultar em zero. Aí o que aconteceu? A gente conseguiu utilizar a fórmula de seno. Isso quando ocorre o produto entre senos, a gente utiliza essa fórmula e substitui na primeira situação. Feito isso, a substituição aqui vai ocorrer no meio dessa fórmula, como tem integral, vai ter que usar o teorema fundamental do cálculo novamente, que é fazer a derivada do valor daqui de dentro e depois fazer o teorema fundamental, que é tratar disso entre os valores de L e menos L. Isso substituindo aqui no valor do X. E quando foi feito os cálculos, a gente realmente conseguiu chegar no resultado final. E isso vai ser feito também para o produto de cossenos, sendo considerados os valores nm iguais e nm diferentes. E feito isso, nos cálculos a gente realmente consegue chegar que esses valores eles vão satisfazer a essa situação inicial. Pronto, e para fechar esse projeto, isso aqui foi todo o estudo organizado ao longo desse período. E percebe-se que foi um estudo de grande importância, isso desde o período antigo até agora. E diante do estudo de Fourier, muitas coisas se desenvolveram, muitas coisas foram possíveis de se aplicar. E houve também até a melhor compreensão de séries de funções, isso até para funções periódicas, e contribuiu muito para a parte de análise matemática, em resultados de física matemática e muita aplicação no cotidiano. Então vejo que foi um estudo árduo, foi um estudo muito extenso, mas que contribuiu bastante para a geração atual, principalmente a nossa que tem um desenvolvimento tecnológico extremo. Tem ajudado muito e vários outros problemas também que ainda buscam resolver, né? A série de Fourier ela pode ser um porta para resoluções
futuras. E aqui embaixo se encontram as referências utilizadas de porta assim, inicial. Foi utilizado o livro de Diário Guedes, foi utilizado o do Ives também para tratar da história mesmo a trajetória de Fourier, e também a Guerra do Cálculo para tratar de questões históricas. E é isso, seria o relatório final em relação ao tema de Fourier. É isso.